Nós, como cristãos adventistas, não devemos ter vergonha da nossa história, de um começo de decepção, porque na realidade esta frustração que aconteceu em 1844 foi o início de uma fase fantástica e gloriosa que, conduzida por Deus, transformou-se em grande bênção. A mensagem da salvação através do Messias, de uma morte expiatória, estava claramente explícita tanto nas profecias quanto no próprio ritual do santuário. Todas as pessoas estão incluídas no plano da salvação. E nós, queridos irmãos e prezados amigos, fazemos parte deste plano que Deus tem de levar o conhecimento do Evangelho a todas as pessoas neste mundo. Uma boa noite a todos, ou melhor, uma boa tarde a todos. Aqueles que nos assistem pela internet, é um prazer poder estar consigo neste momento, querido amigo, prezado irmão. Nós retomamos hoje, depois de uma pequena pausa, o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. E hoje vamos falar um pouco a respeito do capítulo 10 do livro de Apocalipse. Antes, porém, para entendermos bem o assunto que este capítulo nos ensina, eu gostaria de começar por uma realidade, ou por abordar uma realidade que talvez já tínhamos vivido. Quantos de nós já não nos sentimos decepcionados com alguma situação na nossa vida? Uma expectativa que tínhamos em relação a um ansiado período de férias, em que as coisas não deram certo, não correu bem o lugar, as condições em que estivemos de férias, o clima não ajudou, houve alguma zanga na família e as coisas desandaram. Ou, quem sabe, alguém que iniciou um relacionamento com uma pessoa que há muito tempo esperava namorar, mas que ao final de algum tempo percebe-se que aquela relação não tinha pés para avançar e o namoro terminou, a relação acabou por não dar certo. As frustrações são, infelizmente, uma realidade que nos acompanha na vida neste mundo. E aqueles que não tiveram frustrações, certamente, ou porque andam muito desatentos à vida neste planeta, ou porque talvez tenham tido a sorte de não ter infortúnios maiores. Mas a realidade é que quando nós olhamos sobretudo para os personagens da Bíblia, para os homens de Deus, percebemos que eles foram pessoas que, apesar da sua conexão com o Senhor, apesar da sua disponibilidade para viverem alinhados com a vontade de Deus, não foram pessoas que também não estivessem imunes às decepções e às frustrações. Quando um dia 2 discípulos de Jesus caminhavam em direção a Emaús, uma pequena povoação próxima de Jerusalém, naquele dia triste em que Jesus tinha falecido, tinha-se passado a sexta-feira da Páscoa, o sábado de Páscoa, e Jesus, enfim, estava morto. Aqueles seguidores de Jesus, que talvez não fizessem parte do grupo dos seguidores mais íntimos de Cristo, mas que estavam ali tristonhos, cabisbaixos, porque o seu mestre tinha morrido. E a Bíblia conta-nos que estes homens, caminhando em direção à sua casa, foram acompanhados durante algum tempo por um companheiro de viagem que lhes falava com muita eloquência sobre as profecias messiânicas que apontavam para o sacrifício do Messias. E nós sabemos que é justamente desta situação, desta conversa, que aqueles 2 discípulos se apercebem que o seu companheiro de viagem era nada mais, nada menos do que o mestre por quem eles tanto lamentavam a sua morte. A verdade é que Jesus já tinha ressuscitado, estava ali ao lado deles e tinha tido o cuidado de lhes aparecer para lhes fortalecer o coração. E quando nós olhamos para a história do cristianismo, percebemos que a religião cristã surge de um momento de profunda decepção. Aparentemente, os discípulos achavam que o projeto tão lindamente apresentado por Jesus nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, estava fadado ao fracasso por altura da sua morte, quando na realidade aquilo que Deus tinha para oferecer à humanidade era muito melhor e muito maior,
porque a morte de Cristo era, na verdade, o trampolim para a vitória do projeto de Deus sobre o projeto do inimigo. Passar-se-iam muitos anos, mas muitos anos mesmo, quando uma nova decepção voltaria a acontecer na história do cristianismo. Já estamos agora no século XIX. Um senhor chamado William Miller estava a estudar há alguns anos um texto que era considerado por muitos cristãos no mundo ocidental como um texto enigmático e indecifrável. Particularmente o capítulo 8 de Daniel e o verso 14. William Miller, um fazendeiro, um antigo capitão do exército americano, que tinha tido uma experiência de conversão surpreendente, este homem, ao estudar a Bíblia, resolveu tentar descobrir o que este livro fantástico, mas ao mesmo tempo desafiante de Daniel, tinha a revelar. E no capítulo 8, particularmente, o verso 14 chama a sua atenção quando a Bíblia nos diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. William Miller entendeu que aquele período de tempo que era apresentado ali no verso 14 tinha um significado muito especial. E era importante perceber quando começaria este período para entender quando ele terminaria. William Miller percebeu também que no contexto simbólico do livro de Daniel, que em certo sentido acaba por ser o livro gêmeo do Antigo Testamento em termos de literatura apocalíptica, os símbolos devem ser compreendidos à luz daquilo que a própria Bíblia ensina. Nós temos falado nas nossas palestras que o livro de Apocalipse faz parte de um contexto bíblico autoexplicativo, ou seja, a Bíblia explica-se a ela mesma. E para nós entendermos justamente os símbolos, tanto do livro de Daniel quanto do livro do Apocalipse, devemos buscar na própria palavra de Deus a compreensão destes mesmos símbolos. É isto que ao longo destas semanas que estamos a estudar o livro do Apocalipse, temos feito e percebido que a própria Bíblia lança luz exatamente sobre os símbolos que estão apresentados tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse. E então, William Miller percebeu que estes 2.300 dias, ou tardes e manhãs, representavam simbolicamente, no contexto profético, 2.300 anos. Fazendo as contas, ele entendeu, juntamente com um conjunto de outras pessoas que também estavam a estudar estes assuntos com ele, que este período de 2.300 anos terminaria algures entre o outono de 1843 e o outono de 1844. Há um senhor que fazia parte do grupo de estudiosos dos quais William Miller, de alguma forma, também fazia parte, um senhor chamado Samuel Snow. Ele chegou à conclusão de que poder-se-ia chegar à precisão de dizer qual o dia em que a profecia de Daniel 8,14 terminaria, e este senhor apontou para o dia 22 de outubro de 1844. Desde 1833, William Miller estava a apresentar ao mundo cristão, sobretudo no seu país, Estados Unidos da América, apresentado esta mensagem interessantíssima de um reavivamento, que causou um reavivamento espiritual na expectativa do regresso de Jesus. Os milleritas, como passaram a ser chamados, aqueles que estudavam e entendiam o livro de Daniel, segundo as explicações de William Miller, acreditavam que Daniel 8,14 seria a profecia que indicava o final da história da Terra, o final da história do pecado no planeta e no universo e o regresso de Jesus. Porque William Miller percebia, portanto, que a purificação do santuário, segundo a sua compreensão, era, na realidade, a purificação da terra da mancha do pecado. E assim, então, de forma natural, aqueles cristãos entusiasmados com a ideia do regresso de Jesus em um período tão curto de tempo, havia uma data específica, Jesus regressaria até o dia 22 de outubro de 1844. E agora então, cada vez que passava um mês, cada vez que passava um ano, as pessoas sabiam que Jesus estava mais perto de voltar. A profecia foi estudada e reestudada.
todas as situações foram analisadas e não havia dúvida, as contas estavam certas. Mas, quando chega o dia 22 de outubro, havia centenas de milhares de cristãos esperando Jesus voltar. Muitas daquelas pessoas que viviam em contexto rural nem sequer tinham colhido os frutos da terra que tinham sido produzidos durante aquele verão e aquela primavera. Muitas pessoas tinham vendido as suas propriedades na expectativa de poder publicitar o mais rapidamente possível e da forma mais eficaz a mensagem do regresso de Jesus, conforme apresentado em Daniel 8,14. Mas a verdade é que quando o dia 22 de outubro terminou, algo tremendo aconteceu. Abateu-se sobre aquela grande quantidade de cristãos que esperavam ver Jesus regressar, uma frustração tremenda. Talvez um dos dias mais tristes da história da humanidade tenha sido o dia 23 de outubro de 1844, onde muitas pessoas choravam amargamente a desilusão de Jesus não ter voltado. Daquele grupo, muitos simplesmente abandonaram as crenças cristãs com um cinismo e com uma amargura indescritível. Outros estavam profundamente envergonhados porque que cara teriam agora para aparecer diante dos seus vizinhos? Qual seria a coragem que estas pessoas teriam de confrontar aqueles a quem eles tinham convidado e desafiado para se prepararem para ver Jesus no outono daquele ano de 1844? Imaginem a cara daquelas pessoas, a vergonha, o sentimento, diríamos assim, de frustração era indescritível. Mas há um pequeno grupo de cristãos que, apesar daquela frustração, voltam-se novamente para a Bíblia, provavelmente com os olhos completamente nublados pelas lágrimas, com a mente confusa, com os pensamentos, por vezes, descompassados. Mas eles voltam-se novamente para a Bíblia para estudar o que tinha acontecido. Onde seria possível que teriam errado? Todas as pedrinhas, em termos de linguagem profética, tinham sido reviradas. Tudo tinha sido investigado ao detalhe. Não podia ter passado nenhuma coisa que não estivesse analisada de forma muito cuidadosa. O que teria acontecido? Bem, chegamos, portanto, ao Apocalipse capítulo 10. E é aqui que vem a explicação profética. Vamos abrir a nossa Bíblia e começar a ler a partir do verso 1. Esta história que, embora sendo uma grande decepção, ela acaba por ser o início de uma gloriosa narrativa de vitória e de sucesso. O texto começa por dizer, João, eu vi um outro anjo forte que descia do céu vestido com uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Vamos parar aqui para analisar um pouquinho estes dois versículos. Recordam-se, quando nós começamos a estudar o livro do Apocalipse, que logo no capítulo 1 encontramos uma descrição impressionante que João faz de Jesus. João encontra-se com o seu mestre Jesus, mas não agora na sua forma humana, na sua forma glorificada. Jesus é apresentado como tendo um rosto brilhante, um corpo luminoso, inclusive com uma coloração que causa impressão. Os seus olhos são penetrantes, a sua língua, a sua boca tem uma espada aguda. Portanto, já lembram-se que nós já vimos tudo isso e o simbolismo que estava associado a cada um destes elementos. E agora reparem que este anjo forte que desce tem justamente alguns elementos que fazem recordar justamente a descrição que é feita em Apocalipse capítulo 1. Provavelmente o anjo de que se está a falar aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não se está a referir em relação à sua vinda, mas à sua manifestação espiritual através, como nós vamos ver a seguir, através da pregação universal do Evangelho. E diz ainda o verso que ele tem um livrinho, o verso 2 diz que ele tem um livrinho aberto na sua mão. Se nós formos a Daniel capítulo 12, vamos encontrar Miguel dizendo
a Daniel, o autor do livro, para selar o livro, porque ao final de muito tempo, quando a ciência se multiplicasse, este livro haveria de ser estudado, esquadrinhado e compreendido. E reparem que agora o anjo forte, que nós entendemos aqui que seja o próprio Senhor Jesus Cristo, que através da manifestação do seu Espírito está a promover a pregação do Evangelho a todo mundo, aparece justamente com este livrinho que outrora estava fechado, agora aparece aberto. Ou seja, entre o final do século XIX e o início entre o final do século XVIII e o início do século XIX, a compreensão do livro de Daniel, sobretudo como texto profético, ampliou-se muito, porque o conhecimento histórico, o conhecimento inclusive teológico, aumentou suficientemente para que estes livros pudessem ser compreendidos. Sobretudo o conhecimento histórico. Porquê? Muitas das profecias que Daniel apontava, que Daniel descrevia nos seus capítulos, foram se cumprindo gradualmente e ficava agora mais fácil de entender justamente estas profecias. É por esta razão que Miguel diz a Daniel que no futuro a ciência se multiplicaria. Não estamos a falar da ciência sob o ponto de vista da ciência tecnológica ou da ciência como nós a conhecemos hoje, de natureza laboratorial, de natureza investigativa, mas estamos a falar de ciência enquanto conhecimento particularmente da Bíblia. É por esta razão que, efetivamente, no final do século XVIII e início do século XIX, os livros de Daniel e Apocalipse passam a ser mais facilmente compreendidos, porque havia um conjunto de informações que permitiam agora a compreensão de fato destes livros. Mas o texto continua ainda dizendo que o anjo forte tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Bem, em linguagem profética, sobretudo no livro de Apocalipse, nós sabemos que o mar representa o quê? Povos e nações. E o lugar mais antigamente ocupado em termos de história moderna, ou história, vamos dizer, história antiga da humanidade, o território mais antigamente ocupado é justamente a bacia do Mediterrâneo, o Oriente Médio e a própria Europa. E diz a Bíblia que Jesus, ou o anjo forte, tem um pé sobre o mar, que representa justamente povos e nações e que tradicionalmente nós entendemos como sendo justamente a Europa, o antigo mundo, habitado há muitos e muitos séculos, e a terra que é normalmente entendido como o Novo Mundo, ou seja, as Américas, América do Norte, América do Sul, que foram descobertas a partir do século XV e começaram a ser povoadas a partir dessa altura. E então, reparem que a altura em que este texto se aplica, que é, portanto, o início do século XIX, o Evangelho já estava a ser pregado há muito tempo no antigo continente, que é designado como mar, povos e nações, e na nova terra, ou na terra, que era justamente o novo mundo, o continente americano, onde agora povoados também estes continentes por colonização europeia, também já estavam a ser evangelizados e já existiam colónias cristãs muito fortemente instaladas justamente nestes países. E assim, então, a Bíblia continua dizendo, estamos agora no verso 13 e vamos avançando, diz, e chamou com grande voz, e como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Portanto, o leão sabemos que é um símbolo, no livro do Apocalipse, do próprio Senhor Jesus Cristo. A voz de 7 trovões representa aqui, portanto, a manifestação do poder celestial, do poder divino, a anunciar os grandes acontecimentos da história da humanidade. E depois o verso 4 diz, e sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-los, diz João. E uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Ou seja, não escrevas isto que foi ali dito. E o anjo, verso 5, que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e o que não haverá
mais demora. Portanto, esta afirmação é feita num contexto de tempo do fim, do final da história da humanidade. Verso 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E agora fica aqui uma pergunta. O que é efetivamente este segredo de Deus? O que está aqui João a falar? Bom, como nós sabemos, a Bíblia, sobretudo o livro de Apocalipse e de Daniel, são autoexplicativos, ou seja, entendemos-los ao estudarmos a Bíblia. Vamos ver então o que é este segredo de Deus. E para entendermos isto, vamos a Efésios, capítulo 3, vamos ler os versos 3 a 6. Efésios, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. E ali, o apóstolo Paulo vai nos explicar que segredo era este que os cristãos entendiam. Efésios, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. E diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios: como me foi este mistério manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, quando nós lemos este texto, fica evidente que o mistério do qual, ou o segredo do qual o apóstolo Paulo está aqui a falar, é a pregação da salvação, a pregação do Evangelho, a pregação da boa nova da salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas. E por que Paulo aqui diz de forma muito especial que a pregação aos gentios? Porque os judeus, pelo fato de possuírem a Bíblia, pelo fato de possuírem as profecias do Antigo Testamento, eles já conheciam o Evangelho na sua essência. Por quê? Porque eles sabiam que haveria de vir o Messias e que a função do Messias era efetivamente salvar a humanidade. É verdade, e alguém pode dizer aqui, mas pastor, não é verdade que os judeus, quando Jesus veio, não o aceitaram porque tinham uma noção deturpada do que era o seu ministério como Messias? Sim, é verdade. Mas a realidade não é que a Bíblia estivesse a induzir em erro. As pessoas é que, por vontade própria, acabaram por se auto-induzirem em erro sob uma interpretação profética enganosa daquilo, ou pelo menos tendenciosa daquilo que eram as profecias messiânicas. Porque a mensagem da salvação através do Messias, de uma morte expiatória, estava claramente explícita, tanto nas profecias quanto no próprio ritual do santuário. É por isso que João o Batista vai dizer, quando vê o seu primo aproximar-se da ribanceira das margens do rio Jordão, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Que tira o pecado do mundo. E todas as pessoas entenderam qual era a função de Jesus Cristo, qual era o significado e a ligação que Jesus tinha com os sacrifícios do santuário e qual era efetivamente a missão messiânica que Jesus tinha. Portanto, não havia dúvida nenhuma para que os judeus entendessem qual era o plano da salvação. Eles já tinham o Evangelho, eles já tinham o conhecimento da boa nova da salvação, mas agora era necessário que esta boa nova da salvação, após a vinda de Jesus ao mundo, fosse apresentada a todas as pessoas, ou seja, àqueles que não eram judeus, portanto, que eram chamados de gentios. Bom, mas vamos regressar então, vamos ainda ver um outro texto, Mateus capítulo 24, verso 14. É um texto bem conhecido, Mateus capítulo 24, verso 14, no sermão profético de Jesus, em que ele apresenta um dos sinais que seriam necessariamente cumpridos até a altura da sua vinda, do final da história da terra. Mateus capítulo 24, verso 14, diz: e este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Portanto, este é o segredo que aqui João fala, que é a pregação universal do Evangelho.
E é interessante percebermos que naquele período do século XIX, é conhecido historicamente dentro da história do cristianismo como o período das missões. É nesse período que existem pessoas que vão para a China, vão para a África, vão para os territórios mais longínquos para pregar o Evangelho, num ímpeto e num entusiasmo que leva a que o Evangelho seja levado a muitas partes onde até então nada era conhecido da Bíblia ou da pessoa de Jesus Cristo. E agora então, verso 8. Estamos a avançar em direção ao final do capítulo. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E João diz: e eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E o verso diz, 10, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E de fato, na minha boca era doce como mel, mas havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Ora, aqui está, neste texto, uma explicação profética sobre aquilo que vos contava há pouco a respeito do grande desapontamento do século XIX, de 1844. Aqui está profetizada com bastante antecedência, com cerca de 18 séculos de antecedência, a informação relacionada com esta grande decepção que haveria de surgir como um desencantamento em relação à expectativa da vinda de Jesus. E agora a pergunta é: se Deus sabia que haveria, em determinado momento da história do cristianismo, um desapontamento causado por uma interpretação errada da Bíblia, por que Deus permitiu isto? Será que Deus estava a fazer de tolas todas aquelas pessoas, aquelas centenas de milhares de cristãos que aceitaram esta mensagem? Será que Jesus, de alguma forma, não tinha nenhum tipo de sensibilidade em relação a estas pessoas que haveriam de pôr tanta expectativa numa mensagem que estava fundamentalmente errada? Por que isto? Bem, vamos ver o que é que o próprio texto continua apresentando, porque a chave da compreensão desta questão está no próprio texto também. Vejam o que o verso 11 diz. E ele disse-me, portanto, o anjo dirige-se novamente a João e diz-lhe, o João que tinha comido o livro, que na boca lhe fora doce como mel, lhe fora agradável, a mensagem da expectativa da vinda de Jesus em 1844 foi uma coisa que trouxe grande alegria ao coração de muitas pessoas, por isso era doce na boca, mas depois o resultado é a decepção, a amargura de estômago. E então diz a Bíblia, verso 11, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, a nações, línguas e reis. Ou seja, desta decepção deveria surgir agora algo novo. Deveria haver a condição de que este grupo de pessoas que tinham sido, de alguma forma, aparentemente induzidas em erro na compreensão da palavra de Deus, estas pessoas que tinham interpretado equivocadamente aquilo que a Bíblia dizia, agora elas tinham a responsabilidade de continuar profetizando. E há uma coisa muito interessante. Profetizar, no contexto bíblico, não é apenas prognosticar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Eu gostaria que pudessem me acompanhar para percebermos um pouquinho daquilo que é o contexto espiritual do dom profético na Bíblia. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. É o apóstolo Paulo, mais uma vez, que nos vai explicar qual é a perspectiva bíblica da profecia ou do dom profético. Diz então Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, ele diz assim, mas o que profetiza fala aos homens e ele vai apresentar três coisas, para edificação, para exortação e para consolação.
E reparem que o apóstolo Paulo aqui, ao dizer isto, ele não faz em nenhum momento menção a que a profecia é um exercício de adivinhação ou de antecipação do futuro. Ele diz: o que profetiza fala aos homens para edificação, ou seja, para ajudá-los a crescer espiritualmente, a desenvolverem-se espiritualmente. Fala também para exortar, para corrigir, para admoestar, para chamar a atenção daquilo que está errado, no sentido de sermos corrigidos nas nossas falhas, e também para consolação, ou seja, para motivação, para encorajamento. E reparem uma coisa muito interessante, é que quando nós olhamos para a Bíblia como uma obra profética, reparem que ela é essencialmente isto. A Bíblia ajuda-nos a crescer no conhecimento da vontade de Deus. Ajuda-nos a, conhecendo o plano de Deus, a construirmos o nosso caráter em sintonia com a sua vontade. Depois, a Bíblia também tem um segundo efeito, que é de nos corrigir, de nos chamar a atenção. Meus irmãos, quantas vezes nós levamos grandes puxões de orelhas quando estamos a ler a palavra de Deus? Sobretudo quando somos confrontados com o nosso eu pecaminoso, com o nosso caráter distorcido, que precisa ser corrigido. Mas com amor, a palavra de Deus nos chama a atenção dos nossos erros, nos corrige, nos exorta, nos admoesta a mudarmos de atitude, a alterarmos os nossos comportamentos. E por fim, o terceiro aspecto, a palavra de Deus, ou a mensagem profética que Deus apresenta através da Bíblia, também nos serve de motivação, de consolação. Quantas vezes, quando passamos por problemas, abrimos a palavra de Deus e encontramos ali uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma promessa que nos faz voltar a sentir força para continuarmos a caminhar em direção ao céu. Não é verdade isto? Este é o ministério profético. E agora reparem, quando voltamos novamente a Apocalipse capítulo 10, o anjo diz ao profeta, que representa aqui simbolicamente o povo de Deus. Ele diz: tu que comeste o livrinho, cuja mensagem na boca te foi doce como mel, a esperança de ver Jesus voltar, não desanimes, porque Jesus vai voltar. Esta é uma promessa inquebrantável. A decepção que sentiste do amargo no teu estômago é apenas, diríamos assim, algo passageiro, porque importa que tu continues a profetizar, importa que tu apresentes o Evangelho ao mundo, com o propósito de ajudar cada pessoa que aceitar o plano de Deus, o plano da salvação, a crescer, a edificar-se à semelhança do caráter de Cristo. Importa que tu continues a profetizar, corrigindo o mundo, apresentando a palavra de Deus, fazendo as pessoas perceber o contraste entre o modo como nós estamos a viver a vida, afastados do plano de Deus, e como o Senhor quer que nós possamos endireitar, corrigir as coisas na nossa vida. Mas ao mesmo tempo também a função deste povo profético, desta nação sacerdotal, era que pudesse ser também um instrumento de consolação, de conforto, de motivação a todos aqueles que na luta contra o pecado continuam ansiando por uma pátria eterna, onde não haverá mais luta, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, os novos céus e a nova terra onde habitam a justiça. E sabem, queridos irmãos e amigos, é justamente ao profeta João, que aqui corporativamente representa cada um de nós, os cristãos dos últimos tempos da história da Terra, os cristãos que vivem depois do período de 1844, que devem continuar a manter o desejo de ver Jesus voltar em breve, devem continuar a sentir aquele gosto doce da expectativa do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também têm uma missão, que é o de continuarem a profetizar, a apresentar ao mundo o Evangelho na sua beleza e na sua harmonia. Mas não devem apresentar apenas a todos os povos e a todas as nações, devem ir inclusive também às pessoas que falam línguas e dialetos diferentes, o que quer dizer que o universo, aliás, que o Evangelho continua a ser universal, continua a ser de alcance democrático, ninguém está excluído da salvação, por ser de origem étnica diferente, por ser nascido num país diferente, por ter uma cultura distinta ou por ter uma língua difícil. Todas as pessoas estão incluídas no plano da salvação.
E nós, queridos irmãos e prezados amigos, fazemos parte deste plano que Deus tem de levar o conhecimento do Evangelho a todas as pessoas neste mundo. Mas o texto não fica por aqui. A mensagem vai até o primeiro versículo do capítulo seguinte. Vejam o que diz o verso 1 do capítulo 11. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Reparem uma coisa interessante que este texto nos chama aqui a atenção. No seu simbolismo tipicamente apocalíptico, aquilo que o anjo diz ao profeta João, que representa, como já vimos aqui, o povo de Deus na sua globalidade, o povo de Deus que está a viver imediatamente antes da vinda de Jesus, o que ele está a dizer é, levanta-te e mede. A expressão medir pode ser traduzida também por analisar, por estudar ou por avaliar. E a ordem é-lhe dada para medir o quê? O templo. Algumas traduções usam a expressão santuário. E é uma coisa muito interessante que nós temos percebido, queridos irmãos e amigos. Quando nós estudamos paralelamente, de forma próxima, os livros de Daniel e de Apocalipse, vamos perceber que a compreensão destes livros apocalípticos está intimamente relacionada à compreensão do ministério do ritual do santuário. É interessante a dica que o anjo dá ao profeta João. Analisa, estuda o santuário, estuda e mede de forma a discernir todos os aspectos relacionados com aquilo que o ministério do santuário, o tabernáculo do deserto, servia para representar e esclarecer o plano da salvação. Sabem, queridos amigos, há uma coisa muito interessante, e aqueles que, pelo estudo da Bíblia, têm a oportunidade de analisar e compreender o ritual do santuário, aquilo que é descrito ali em Êxodo, no livro de Levíticos e tudo mais, nós percebemos que todas aquelas regras e todas aquelas orientações que foram dadas aos israelitas sobre a forma como o ritual no santuário, no tabernáculo, deveria ser observado, tinha como objetivo precisar e estabelecer de uma forma que não fosse deturpada a preciosa mensagem que estava representada e contida dentro de tudo aquilo que representava o santuário. Só para ter uma ideia, desde a forma como os sacerdotes se vestiam, a posição dos objetos dentro do tabernáculo, os próprios objetos do tabernáculo, tudo isto apontava para a pessoa de Jesus Cristo e para o seu ministério messiânico. As próprias cores que estavam presentes na ornamentação do santuário, as cores dos tecidos, as cores dos materiais que eram usados, a própria forma que foi dada especificamente para que cada objeto fosse construído, tudo isto tinha um simbolismo, estava intimamente relacionado com a pessoa de Jesus Cristo. Cada detalhe no santuário representava algo a respeito do ministério de Jesus. É por esta razão que nós vamos encontrar, sobretudo no Evangelho de João, Jesus muitas vezes usar expressões como eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou isto, eu sou aquilo. Jesus, muitas vezes nestas referências que fazia, ele estava a reportar-se a elementos que estavam relacionados com o quê? Com o santuário. Porque a maquete do plano da salvação estava materializada no santuário. E agora reparem uma coisa muito interessante. O evangelho que precisa ser ensinado ao mundo deveria ser analisado e estudado aonde? Através justamente da observação do plano que estava expresso no santuário e no ritual justamente do tabernáculo. Queridos irmãos e amigos, esta é uma das razões pelas quais nós, como cristãos adventistas, não devemos ter vergonha da nossa história, de um começo de decepção, porque na realidade esta frustração que aconteceu em 1844 foi o início de uma fase
fantástica e gloriosa que, conduzida por Deus, transformou-se em grande bênção. E isto talvez possa ser uma lição espiritual para a nossa própria vida também, para a existência de cada um de nós. Às vezes nós podemos passar por frustrações e por decepções, mas não esqueçamos uma coisa, queridos amigos: Deus ama-nos e é sábio demais para errar, dando-nos coisas que possam resultar na nossa perdição. Por isso, se talvez o emprego que você hoje tem não é o emprego dos seus sonhos, talvez se as circunstâncias em que você vive não são aquelas que você sonhou, agradeça a Deus a si mesmo, porque Deus ama-o e é sábio demais para lhe dar coisas que possam resultar na sua perdição. Deus tem algo fantástico, algo inimaginável para lhe oferecer na eternidade. Por isso, Ele não o quer fazer desperdiçar a atenção e a preparação para a vida eterna com coisas que possam materialmente nos dispersar do caminho para o céu. Queridos irmãos, prezados amigos, você que neste momento nos está a assistir em sua casa, lembre-se, o Senhor nosso Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Ele tem um projeto para a sua vida, tem um projeto para a vida de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. E Ele deseja que nós possamos também estar preparados para, quando Jesus regressar, o podermos receber como nosso grande amigo. As decepções, se as tivermos, meus queridos, que possamos enfrentá-las na esperança que temos um novo céu e uma nova terra a conquistar, porque a salvação de Jesus Cristo nos traz, de fato, a oportunidade de nós sonharmos com a vida eterna, com um mundo melhor, com uma existência sem fim. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos encoraje e nos anime com esta mesma esperança, com esta expectativa.